Queridos, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Preste bem atenção na leitura, amém? Perceba bem os detalhes do texto. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, então trata-se de ser um domingo e era culto de ceia, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. Em outras traduções diz que ele foi vencido pelo sono. Durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Tome sua assento, aplauda o nome de Jesus. Bata mais forte, gente. Se é para Ele, Ele merece toda a honra e toda a glória. Amados, toda a atenção de vocês nesse momento é pouca. Hoje eu quero pregar sobre o tema: as verdades do culto do terceiro andar. Mas calme, não se empolgue muito. Observe. Daniel, Mical, Davi, Jezabel, Noé e Eutico. O que esses personagens bíblicos têm em comum? Esses 6 personagens que eu acabei de citar têm em comum uma janela. Perceba-se que Daniel orava 3 vezes ao dia na janela do palácio na Pérsia para pedir pelo fim do cativeiro babilônico de Judá. Mical usava a janela para murmurar do jeito que Davi adorava a Deus. Davi, pela janela do seu palácio, caiu em desgraça ao ver Betseba tomando banho. Jezabel usava a janela do palácio de Acabe para seduzir, para manipular. Noé usou a janela da arca para soltar a pomba, para saber se o nível da água do dilúvio havia baixado. Já o jovem Eutico caiu da janela do terceiro andar de uma casa durante um culto. E é sobre a queda de Eutico da janela que eu gostaria de aproveitar esses minutos que tenho. Acompanhe comigo a história. Paulo, ele estava encerrando a sua terceira viagem missionária. Na companhia dele estava Lucas, Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Eles estavam a caminho da igreja em Jerusalém, levando algumas ofertas das igrejas que eles haviam recolhido dos gentios.
Depois de passar 3 meses na Grécia, passando pela Síria e chegando na província da Macedônia, Paulo e os demais chegam em um porto que a Bíblia chama Porto de Troade. No dia seguinte, eles chegam na cidade de Troade, cidade portuária. No dia seguinte, a equipe missionária viajaria para Éfeso, até chegar em Jerusalém, na cidade de Cesareia. Mas antes de viajarem, Paulo, ele se reúne com a sua equipe de missionários e com os demais irmãos de Troade para um último culto antes de partirem. Eles se reúnem em uma casa, sobem ao 3º andar e passam a celebrar um culto. Era domingo. O texto diz o primeiro dia da semana. Pelo horário judeu, o primeiro dia da semana, o domingo, começou no pôr do sol do sábado. Após as 18 horas do sábado, inicia-se o domingo. Diz o texto no verso 7, que o culto se estendeu até a meia-noite. Na primeira parte, o culto teve 6 horas de duração. Na segunda parte, depois da ressurreição de Eutico, o versículo 11, diz que o culto reiniciou-se da meia-noite até a alvorada, ou seja, mais 6 horas de culto. No total, aquele culto da equipe de missionário durou 12 horas. 6 horas antes da queda, 6 horas depois da queda. Como era de costume nos cultos da igreja primitiva, o culto teve orações, alguém cantou alguns dos salmos, alguns hinos, fizeram a leitura das escrituras e por fim as explicações dos textos bíblicos no discurso de Paulo. Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele vai usar um termo grego chamado de dialegomai, que no versículo 9, o autor, em português, coloca como discurso de Paulo. E esse termo implica em discussão. Houve debates, talvez em forma de perguntas e respostas naquele culto. E foi assim até o decorrer dele, a alvorada do dia seguinte. É evidente que o discurso de Paulo, nesse culto, era muito mais livre e aberto do que um sermão formal. Mas durante aquele culto, algo de excepcional aconteceu. Durante aquele culto, lamparinas foram acesas. Havia muita gente no 3º andar e isso se tornou um ambiente abafado, com excesso de pessoas e com muita fumaça do óleo saindo das lamparinas. A única entrada e saída de ventilação era uma janela, que estava sendo ocupada por um jovem chamado Eutico, que estava sentado sobre ela. E aqui o termo jovem, no verso de número 12, para Eutico, Lucas usa um termo chamado pais. E essa palavra normalmente se refere a uma pessoa que tem entre 8 a 14 anos de idade. É um jovem, sentado na janela. E esse moço, ouvindo o sermão de Paulo, o texto é implícito e explícito em dizer que ele foi vencido pelo sono e caiu do 3º andar de costas para fora da casa e acaba morrendo. E essa queda de Eutico no culto revela algumas verdades espirituais que eu gostaria que você se segurasse na cadeira. A primeira verdade desse culto é que enquanto no culto do 3º andar a prioridade da ocasião era a exposição bíblica de Paulo no centro do cenáculo,
Eutico preferiu ouvir a mensagem a partir de uma janela. Paulo está na sala, cenáculo, no centro da casa, pregando. E Paulo, como bom expositor bíblico, certamente estava trazendo uma daquelas mensagens cristocêntricas. Só que enquanto todos estavam no cenáculo, na sala, Eutico preferiu ouvir a mensagem da janela, sentado na janela. Esse culto foi marcado pelo espaço prolongado dado para a exposição das Escrituras. Olha que coisa interessante, nesse culto, a palavra de Deus teve prioridade, teve destaque na reunião. Observe que o espaço maior no culto foi o discurso de Paulo. E normalmente o discurso de Paulo se baseava em pelo menos 3 pontos: cruz, morte e ressurreição de Jesus. Cruz, porque é símbolo do maior ato de amor de Deus, acompanhado de sua graça redentora. Morte, porque foi através dela que o diabo foi derrotado. Ressurreição, porque nós temos a esperança de um dia morar no céu. Essa era a mensagem de Paulo. Porém, Eutico preferiu dividir as atenções do discurso de Paulo e o entretenimento da janela. Enquanto Paulo estava discursando, Eutico preferiu dividir o discurso, a pregação, com o entretenimento da janela. Todos ouviam a mensagem de Paulo, enquanto Eutico preferiu ouvi-la sob a perspectiva da janela. Deixa eu abrir um parênteses. Um crente sadio, um crente que tem estrutura, que tem casca, é crente que prioriza a palavra e não o entretenimento da janela. Mas o que é uma janela? Janela é uma abertura feita na parede de um cômodo, que permite a iluminação, o arejamento interno e dá visão para o lado de fora da casa. Se existe algo que faz parte do nosso dia a dia, são as janelas. Aqui ó, todos os dias da nossa vida, nós usamos as janelas para alguma coisa. Quem sabe você usou hoje a janela de sua casa para ver quem passava lá fora. Quem sabe você abriu a janela de sua casa hoje para entrar ventilação, para entrar o sol. Quem sabe você fechou a janela da sua casa para não entrar a água da chuva. Resumindo, as janelas nos dão uma vista privilegiada. Agora olha só, imagine a vista de quem tem uma casa no 3º andar, com a janela virada para o porto da cidade. Enquanto isso, Eutico senta na janela, Paulo pregando e Eutico admirando o pôr do sol da cidade portuária de Troade. Há aqui algumas verdades. A primeira delas: não há espaço no culto entre mensagem bíblica e entretenimento. Não, você não entendeu. Escute, vai chegar um momento que o show vai ter que acabar. Chega de emocionalismo barato
de vir atrás de ouvir músicas que te faz chorar, mas que não produz arrependimento. Não dá mais para ficar na janela olhando para o que vai acontecer, até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a fé exige uma reação diante da palavra. Chega de vir para o culto e não comer a palavra. Está esquentando, Vitor. Duas coisas podem acontecer nesse culto: ou sairemos aqui alimentados pela palavra, ou voltaremos para casa com o entretenimento da janela. Quem faz são aqueles que fazem do culto a janela da sua casa. Deixa eu andar um pouquinho. A segunda verdade desse culto, sob a perspectiva da janela, é que Deus, ouça isso aqui, Deus não aceita culto dividido. Deixa eu perguntar para vocês, o que é que vocês vieram fazer aqui hoje? Quem que vocês vieram vir ministrar hoje? Quem que vocês vieram fazer aqui, ver o que aqui? Agora, se você veio para comer da palavra, então levanta a sua mão direita para o céu, vai se alimentando, vai comendo a feijoada, vai comendo aí o alimento que é necessário para a tua vida espiritual. Diga para quem está perto de você: palavra dura nunca matou ninguém. Se palavra dura matasse alguém, João Batista não tinha sucesso no seu ministério. Ele só tinha dois tipos de pregação: arrependei-vos e credes no Evangelho, ou vem e se batize sobre as águas do Jordão. Ei! E de vez em quando ele falava raça de víbora. No entanto, ele batizou na beira do Rio Jordão 5.000 pessoas. Como que esvazia culto? Não. É capaz, irmão Vitor, que alguém souber que eu vou pregar no outro dia, não vi, porque o irmão Sérgio ultimamente está pegando muito pesado. Tá não, esquenta não. Deus não aceita culto dividido. Ou você veio alimentar-se da palavra, ou vai sair daqui sentado na janela. Cuidado para não cair. Ou nós ficamos no centro do cenáculo, ouvindo o discurso de Paulo, ou focamos no que se vê lá fora a partir da janela. Deus quer ser o centro do culto. Deus não quer o seu entretenimento religioso. Deus quer privacidade no secreto. Eu vou dizer de novo: Deus não quer o seu entretenimento religioso. Deus quer privacidade no secreto no teu culto. Chegou o momento em que Deus não quer mais janelas. Deus procura altares. Diga para quem está perto de você: Deus não quer mais janelas. Deus procura o seu altar. O maior perigo de uma janela é uma queda sem precedentes. A segunda verdade nessa queda é que a queda de Eutico foi uma queda anunciada. Como assim? Veja o versículo 9, o que Paulo ou o que Lucas vai dizer. O versículo 9 diz que a queda de Eutico se deu porque ele foi vencido por um sono profundo. Vencido pelo sono. Acompanhe comigo a sequência da queda de Eutico. Ele sentou na janela e foi vencido por um sono profundo. Segundo, o sono profundo foi o agente da sua queda.
Terceiro, a queda foi a consequência do sono que provocou a morte de Eutico. Sentar na janela é viver uma fé passiva, alheia ao compromisso e comprometimento com a palavra de Deus. É pedir para ser jogado no chão e morrer agonizando, tentando respirar. Observe os passos da queda de Eutico. Primeiro, ele foi vencido pelo sono. Quem dorme não enxerga o que está acontecendo em sua volta. Quem dorme está relaxando o corpo. Quem dorme não anda. Quem dorme está desarmado. Observe que o sono impediu Sansão de ver o filisteu cortar o seu cabelo. Eu vou dizer de novo. O sono impediu Sansão de ver o filisteu cortar o seu cabelo. Eu vou dizer a terceira vez. O sono impediu Sansão de ver o filisteu cortar o seu cabelo. Mas eu quero que você levante a sua mão direita para os céus. Em nome de Jesus de Nazaré, nós neutralizamos todas as ações dos filisteus. Você não vai ser mais derrotado no seu campo espiritual. Ou você sai daqui sentado para ouvir a palavra, ou você vai sair daqui um derrotado. Mas eu estou diante de uma geração que vai se levantar, e a pandemia será o fruto do teu renascimento espiritual. Ele foi vencido pelo sono. E eu não estou falando de sono físico. Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:6 que nós não durmamos como os demais. Quem dorme não vai ver o noivo bater na porta. Quem dorme, o filisteu vai arrancar o teu segredo espiritual, vai furar os teus 2 olhos. Quem dorme sofrerá uma queda sem precedentes. O sono provocou a queda de Eutico. Caiu em um culto. Cair em um culto, dependendo do contexto, nunca foi um bom sinal para ninguém. Toda queda causa um dano. Toda queda envolve outras pessoas. Veja que todos no cenáculo desceram do 3º andar para ver a queda de Eutico. Mas olha o detalhe interessante, só Paulo orou. Todos desceram para ver a queda. Só um orou pelo morto e o abraçou. Quem troca o discurso pelo espetáculo será candidato a uma queda livre, onde sua morte será a conversa principal da reunião. Eu vou apertar mais um pouquinho. A queda de Eutico provocou a sua... O que chama a atenção aqui no versículo 7, diz que aquele culto no 3º andar foi uma reunião para os irmãos partir o pão. Então aquele culto era culto de Santa Ceia. Mas Eutico morreu. Paulo, diz o texto, desce, abraça o menino e ora para que a vida dele volte. E então o menino ressuscita. Paulo volta para o 3º andar, abraçado com Eutico, e celebra a ceia com todos, inclusive com o ressuscitado. Observe, Paulo só celebrou a ceia depois que o morto reviveu.
pois não há como celebrar a ceia com o morto na mesa da comunhão. O interessante, irmãos, que a queda de Eutico se deu em ambiente de culto. Ele não caiu na rua. Olhe para cá, isso aqui é muito importante. Ele não caiu devido a uma cilada dos homens. Eutico não foi vítima de uma ação diabólica. Eutico caiu e morreu dentro da igreja. Quem me ouve, diga amém. E isso não foi exclusividade de Eutico. E eu vou te provar, mostrando alguns exemplos, que todas as quedas, ou a maioria das quedas dos homens, se deu dentro de um ambiente de culto. Adão e Eva caiu no paraíso, ambiente de culto. Caim matou Abel no seu campo, aonde ele havia feito o altar para adorar a Deus, ambiente de culto. Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, portanto eles eram sacerdotes, morreram oferecendo incenso falso no altar, ambiente de culto. Os cambistas foram expulsos por Jesus no templo por comercializar a fé, ambiente de culto. Caifás e Anás planejaram no templo a morte do Filho de Deus, ambiente de culto. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo no templo, ambiente de culto. Na igreja de Tiatira, no Apocalipse, o apóstolo João condena uma falsa profetisa que tinha o espírito de Jezabel, ambiente de culto. As maiores quedas e os maiores escândalos sempre ocorreram em ambiente de culto, dentro do sistema eclesiástico. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Satanás se modernizou. Ele não mata as ovelhas de Cristo e as joga para fora. A sua atuação moderna é matar as ovelhas e deixar elas dentro do aprisco, agonizando. E vamos ser sinceros, só você e o Espírito Santo sabe como é que foi a queda de uma espiritualidade sadia que você tinha antes. Porque vir para o culto não garante a tua estadia no céu. Vir para o culto não garante que Deus aceita a tua adoração. Vir para o culto não garante que você sairá daqui abençoado e viverá a melhor semana da sua terra. Não. O próprio Jesus, através da sua palavra, vai citar Isaías capítulo 1, onde o povo se reunia para adorar a Deus, e Deus dizia: eu abomino o culto de vocês, porque com os lábios me adoram, porque com rasgamento de vestes me adoram, só que o coração está distante de mim. Deus, na boca do profeta Joel, vai dizer no capítulo 2: olha, esse povo vem até mim, mas está acostumado a rasgar as vestes. Eu quero o coração, eu quero altar, eu quero vida comigo, eu quero intimidade, eu quero relacionamento. Chega de vir para o culto sem propósito. Eu sinto muito em dizer, mas muitas vezes nós viemos para o culto para sentar na janela. Diga para quem está perto de você: está na hora de nós sairmos da janela e ir para o meio do cenáculo ouvir o discurso de Paulo. Diga para quem está perto de você: se você não quer cair com as costas para trás, vem para o cenáculo, saia da janela. Se você quer ter uma vida espiritual cheia do Espírito, então saia da janela. E eu estou só começando. Eutico não caiu na rua, caiu na igreja. A pastora Helena Raquel, em uma das suas mensagens mais impactantes, disse: quer pecar e morrer? Então peque e morra.
mas não use das lãs das ovelhas de Cristo para financiar os seus pecados. O Espírito Santo sabe quem está vivo e quem está morto. O que chama a atenção, diácono Alexandre, é que a queda de Eutico interrompe o culto. Eutico caiu, Paulo teve que parar a pregação, parar os louvores, pararam as orações, porque Eutico caiu e morreu. Ao cair da janela e morrer, Eutico provocou a interrupção no culto do terceiro andar. Olha para cá. Não pode haver culto aceitável a Deus se houver defunto no culto. Não tem vida no culto se tiver defunto. A morte de Eutico interrompeu a espiritualidade de quem levava Deus a sério no culto. É possível que no mundo espiritual Deus já delegou as suas promessas e já derramou as suas bênçãos. O problema é o mundo físico. No mundo espiritual Ele já delegou, mas no mundo físico tem coisas que não acontecem no culto porque tem defunto do lado. E aqui nós oramos, nós jejuamos, nós falamos da palavra, pregamos a palavra, mas não adianta se tem defunto no culto. Diga para quem está perto de você: está na hora de nós nos levantarmos. Diga, está na hora de nós nos levantarmos e identificar quem está caído. Diga para quem está perto de você: está na hora de se levantar e ir atrás de quem caiu, de quem morreu, porque o culto não pode continuar se tiver algum defunto. Eu vou deixar você adorar, crente. Levanta as duas mãos para o céu. Mostra para Ele que você está vivo. Landai, calachei, caladarabassai. Com as mãos erguidas para os céus. Randei, caladarai, assim diz o meu Deus: levanta-te e resplandece, porque já chegando a luz. Radai, andarai, calabaraba, xereba, calaba, calabazai. Diga para quem está perto de você: Deus vai identificar os defuntos. Diga para quem está perto de você: você não vai ser espectador da queda. Você vai ser aquele que vai descer, vai orar e vai abraçar.
estava na ilha de Malta, ele apanha um feixe de cavetos e coloca no fogo. A Bíblia diz que quando o fogo aqueceu, a víbora se revelou. Ai, irmão. A Bíblia diz que a serpente saiu do fogo conforme ele foi se aquecendo. Víbora nenhuma, nada que está em oculto ficará oculto quando o fogo aquece. A morte de Eutico no culto interrompeu a atuação do espírito de vida nos demais. Essa aqui é para você sair para sua casa balançado. E por favor, não falte no meu próximo culto. Olha para cá. O que foi necessário acontecer para que o culto voltasse à normalidade de antes? Foi alguém que estava no culto, vivo, identificar onde a morte estava e clamar pela volta da vida. O que é um culto? Culto é um lugar do homem se encontrar com Deus. O que é um culto? Um lugar aonde a criatura vem para ser aperfeiçoada pelo Criador. O que é um culto? Um lugar onde a vida vence a morte. Só que Eutico está lá caído. Que evangelho que é esse? Onde nós o fundo está e não vai lá socorrer. Sabe qual é a maior verdade do culto do terceiro andar? A maior verdade do culto do terceiro andar é que Deus nunca vai deixar um morto no culto. Você não entendeu isso? E essa morte pode abranger várias áreas da sua vida. Escuta o que eu vou lhe dizer. Pode ser a morte do sonho, pode ser a morte da perspectiva de a situação melhorar, pode ser a morte da família, pode ser a morte do casamento, pode ser a morte de uma promessa. Mas o Senhor está dizendo: a maior verdade de um culto é que a vida vence a morte. A maior verdade de um culto é que a morte não impera onde a vida domina. A maior verdade de um culto é que se Eutico caiu, Eutico vai ser ressuscitado no mesmo culto. Olha aqui ó. Eutico foi ressuscitado no mesmo lugar onde ele morreu. Não. Eutico foi ressuscitado no mesmo lugar onde mataram ele. Eu vou espiritualizar a coisa. Eutico foi ressuscitado no mesmo culto aonde todos olhavam, mas apenas um orou por ele. Ei, se prepare para voltar para aquele culto. Aleluia. Se prepare para voltar aonde te mataram.
Adore Ele. Só quem está sentindo a presença dEle, solta o grito de glória a Deus. No culto, alguém precisa tomar iniciativa para clamar pela volta da vida. Paulo desce e todos ficam no terceiro andar. Paulo desce e todos ficam nas suas cadeiras. Paulo desce e todos ficam comentando. Paulo desce e todos ficam dizendo: ué, parou o culto por quê? Olha Paulo, ele desce, se agacha e faz como Elias ao ressuscitar o filho da viúva. Não há volta da vida se Paulo não descer e pisar na lama. Você não vai ver Paulo dizendo assim: Eutico, por que você sentou na janela? Ô Eutico, o que você está fazendo aí, Eutico? Bem feito, Eutico, você caiu porque você sentou na janela. E aí? Você já olhou para dentro da sua casa? Adianta Davi sair para a guerra e deixar a casa desarmada, porque os amalequitas vão vir e vão levar sua família embora. Deus não quer que você faça jejum. Escute o contexto. Deus não quer que você ore. Deus não quer que você passe horas e horas dentro de uma igreja. Entenda o contexto. Deus quer que você vá lá aonde Eutico está. Depois você volta para o culto. Eu estou pregando para uma igreja que é sobrevivente. Olha só, a morte não te parou, a doença não te parou, o pecado não te parou. Eutico, você está aqui porque Paulo foi lá te buscar. Deus só quer que você faça o mesmo. Porque eu repito, não tem culto enquanto o Eutico não voltar. E eu vou ser mais além. Deus não vai aceitar o teu culto enquanto você saber que perto de você tem um Eutico. A tua oferta vai ser debalde, o teu dízimo vai ser debalde, a tua oração vai ter debalde, se você sabe que perto de você tem um Eutico. Alguém tem que tomar iniciativa.
Diga para quem está perto de você: até quando você vai dar murro em ponta de faca? É para ir lá, abraçar Eutico, sem perguntar nada. Abraçar Eutico e dizer: Eutico, eu te amo. Você vai se levantar dessa, você vai sair dessa. A morte não vai dominar enquanto a vida reinar na minha vida. Não, Deus. Não é para perguntar as razões e o porquê. É só ir lá e dizer: Eutico, conta comigo. E Eutico está tão pertinho, está dentro de casa. Eutico está caído dentro da casa. Se coloca de pé, crente. Vem cá. A minha esposa, junto com as meninas, vai louvar um louvor. Alguém tem que tomar iniciativa para a vida voltar. Você que está me ouvindo por intermédio dessa live, alguém tem que tomar iniciativa para a vida voltar de volta para Eutico. Vamos ser sinceros. Quem é que precisa que a vida volte de novo? Eu não estou falando que você caiu, mas Senhor, eu preciso dessa vida de volta. Eu quero fazer um ato de fé com você. Eu quero te convidar a vir na frente. Respeita os espaços, mas de cima desse altar vai emanar vida em alguma área da sua vida que está morto, como Eutico. Onde está a primeira pessoa? Eu estou te esperando. Deus quer te usar de novo. Só segura um momentinho. Segura. Eu vou pedir que só um obreiro fique na porta, por favor. Os demais diáconos oficiais, façam um círculo em volta desses irmãos aqui na frente. Não precisa impor as mãos, só estenda as mãos em volta ou a favor da vida deles. Obreiros, diáconos, se os irmãos puderem, os ministros, estenda assim as suas mãos. Vocês verão o que o Espírito Santo vai fazer.
Obreiros, oficiais, ministros, levantem assim as suas mãos. E eu quero profetizar que na palma da mão de cada um de vocês tem uma bola de fogo. Eu quero profetizar que na palma da mão de cada um de vocês há o espírito de vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Igreja do Senhor que está aí atrás, levanta as mãos, levanta. Deus vai restaurar ministérios. Deus vai restaurar sonhos. Deus vai levantar vidas. Andai caladarabaxai. Obreiros do Senhor, erguem as suas mãos e orem. Ore para que a vida volte. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Olha aí, ó. Olha a vida entrando. Senhor, você não está sozinho, eu te amo. Olha o Espírito Santo aí te abraçando. O fogo do Espírito vai tomar a planta do teu pé, vai subir dentro do teu interior e vai te tomar de novo. Olha aí. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Solta a voz, Assembleia. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Quem te vai? Andai caladará, chega lá, baixora, usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Quem te vai chorar? Ore, ore, ore. Há uma bola de fogo nessa assembleia. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Olha aí, olha aí. Andei. Sinta o que você não fazia tempo que sentia. Levanta, 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 levanta. Olha aí. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Olha aí. Vai, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Quem te vai chorar? Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Deixa eu te Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Quem te vai chorar? Segura. Só o teclado, só o teclado.
Fecha os olhos, igreja. Fecha os olhos, igreja. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Baixinho. Baixinho, baixinho. Esse é o momento entre você e o Pai. Você e Ele. Você e o seu Pai agora. Alabaixou. Abaixei. Receba a vida. Vão precisar de Candalabaxai ser restaurado, fortalecido de Candaiachou. E hoje, Naiaçou, eu trouxe cada um de cada Naiaxébria neste lugar de Caiaçou para restaurar de Candalabaxai, porque será vós que eu vou usar sobre a nação. Aleluia. Vou eu enviar muitos. Aleluia. Fora da nação. Aleluia. Para curar de Candalabaxai. Vou usar a vida de vós de Candalabaxai. E não é necessário que cada um de Candalabaxai tome a sua porção no dia de hoje, igreja. Porque eu preciso de Candalabaxai, de cada um, para que leve a minha palavra. Com os pés na terra, Abaixei, calaçou. sendo a restauração sobre esta terra, Labaxai. E hoje, ó, reclamando como Andaiaçou, eu coloco a minha paz de Caiaçube sobre vós. Por favor, vocês que estão, você que está debaixo desse teto, dê um abraço em você mesmo. Dê um abraço em você mesmo. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, me leva de volta para a vida. Esses 30 segundos que nós temos, se humilhe na presença dEle. Você que está nos assistindo aí na sala onde você estiver, dobre os seus joelhos e diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, volta. Volta, Espírito Santo. Eu quero ser usado de novo, Espírito Santo. Sinta
Tome o seu assento. Se assente glorificando a Ele. Eutico vai voltar. Aleluia. Eutico vai voltar e o culto vai continuar. Aleluia. Você que ouviu essa mensagem, entrou por essas portas, os teus sonhos foram mortos, porque alguma janela te derrubou. Só que o espírito de vida está aqui, ó. Você que entrou por essas portas, que já experimentou a presença do Espírito Santo, mas se afastou dos caminhos, e você queira fazer uma nova aliança com Cristo, aonde está? Aonde está você? Você quer se reconciliar com Cristo? Então vem aqui na frente que nós vamos te dar um abraço. Evangelista Rose, por favor. Mas aonde está a segunda pessoa? Diga para quem está perto de você: Eutico está voltando. Tem mais alguém? Onde está a terceira pessoa? Se não tem, por favor, só mais um pouquinho, se coloque de pé, porque nós vamos apresentar essas vidas ao Pai. Evangelista Vitor.